Olá, queridos, graça e paz seja com todos vocês. Pastor Edson aqui, passando para mais um estudo bíblico da palavra de Deus, nesta jornada bíblica sobre Apocalipse, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 5 e eu quero falar sobre um tema importante, para onde caminha a história. Isso mesmo, eu vou fazer aqui a leitura de alguns versículos do capítulo 5, eu estou usando aqui a versão King James 1611, então você que tem acompanhado esse estudo e vai acompanhar mais esse capítulo aqui dessa jornada, acompanha aí da sua versão, né? A tradução pode estar um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Vou ler aqui alguns versículos e acompanha aí e vamos para cima nessa jornada bíblica. E eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Seguindo, e ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue de cada família, e língua, e povo, e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Queridos, capítulo 5, um capítulo importantíssimo. Aqui nós vemos algo extraordinário, porque nós vamos ver aqui, baseado no texto, um livro com 7 selos, selado por dentro e por fora. É a visão que João está tendo. E a pergunta é: para onde caminha a história? Toda história começa com Deus. Está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Não são os poderosos deste mundo que determinam o rumo da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Também não são os futurólogos que retiram o véu da história. Ou seja, quando vamos para Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, nós vemos o Deus que está no trono do universo. Esse Deus é o Deus que tem um propósito para a história. A história tem sentido. Sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para outro, ao sabor das circunstâncias. E você não caminha para um caos, você não caminha para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Se ele está no trono, isso quer dizer que ele reina. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A Bíblia mostra para nós, bem claro isso, que Deus tem um livro em sua mão direita. Esse livro contém todos os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até os fins dos tempos. Detalhe é que este livro contém o registro antecipado da história. Ou seja, esse livro parece ser um dos decretos de Deus e contém o pleno relato do que Deus, em sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo.
Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu um livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas até a consumação final. O livro tem a sequência, mas também tem a sua consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará na mão de Deus. Detalhe importante: o livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e também determinado. Nada foi esquecido e nada também foi omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Quando vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 2 e versículo 3, nós vamos ver que aquele que é digno, ele é procurado. Ninguém tem capacidade de desvendar e também de conduzir a história à sua consumação. Nós vemos no versículo 1 que o livro está selado com 7 selos. Ou seja, o rolo selado indica o plano não revelado de Deus e o plano também não cumprido. Se permanecesse selado este rolo, os propósitos de Deus não seriam realizados e nem levaria a cabo seu plano. Abrir aquele rolo, desatando seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas levá-lo a cabo. O número 7 significa completo. O livro está totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à sua vida. Detalhe, quando vamos para o versículo 3 do capítulo 5, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Primeiro, ninguém foi achado digno de abrir o livro no céu. Ou seja, isso envolve Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Maria. Ninguém foi encontrado digno de dirigir a história. Em segundo lugar, ninguém foi encontrado digno na terra. Isso envolve, quer dizer que o homem, ou seja, nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. E em terceiro lugar, ninguém foi encontrado digno debaixo da terra. Isso quer dizer que nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história e o sentido da vida. Há uma clara impotência humana para desvendar o futuro. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Há uma grande questão: quem é digno de abrir o livro? Se há uma grande questão, então há uma grande contestação, ou constatação, melhor dizendo. É a frase correta. Porque ninguém podia abrir o livro. Se a questão é quem é digno de abrir o livro, a constatação é: ninguém podia abrir o livro. Mas aqui também nós encontramos uma grande decepção. Qual é a decepção? É aquela frase que João diz: e eu chorava muito. Isso aqui é uma decepção para João, que também envolve toda a história. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo dia após dia, terrorismo ameaçando, guerras se tornando cada vez mais encarniçadas, famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação não é outra, é apenas chorar. E aí vem uma pergunta: por que é que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E em segundo, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. Por isso, João chora. Então vou repetir. Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E segundo, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. Esses são pelo menos 2 motivos pelo qual João chorava, pelo qual nós vemos aqui também
aliás, dois dos motivos da sua frustração. Porém, quando chega no capítulo 5, do versículo 5, nós vemos que aquele que é digno, ele é encontrado. Então, ou seja, a solução para a história, ela vem do céu. Há um consolo para nós. E nós vemos isso ali. O que João ouve é a frase, não chores. Às vezes nós choramos, como João, com medo do futuro. O que vem pela frente, fazemos algumas perguntas. Como será o meu amanhã? Como será a minha velhice? E por aí vai. A voz ecoa no céu. Não chores. Há um consolo para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Às vezes nós choramos por um conhecimento limitado das verdades circunstanciais, né? Deus tem a solução para os problemas que nos levam às lágrimas. Só Ele tem, só Ele pode, só Ele é, só Ele faz, só Ele é capaz. O Senhor põe um basta na nossa angústia. É bíblico que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, ou seja, o digno procurado é o digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. Isso mesmo, a solução da história, ela está somente em Jesus. Nós vemos isso no capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder e também toda a autoridade. Jesus tem a chave da interpretação da história nas mãos. Aqui também nós descobrimos, ele venceu para abrir o livro, está aí no texto. Jesus é o leão de Judá, ele também é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e também venceu a morte. Jesus só é apresentado como Messias vencedor porque antes foi o Messias sofredor. Isso mesmo, ele só é o leão porque antes foi o cordeiro. Louvado seja o nosso Deus. O Jesus vencedor aqui é o cordeiro que foi morto. João vê sua marca como tinha sido morto, está aí no texto. A sua vitória foi conquistada na cruz. João vê sua posição, ele está em pé. Isso quer dizer ação e poder. João vê o seu lugar, ou seja, no meio do trono. Isso quer dizer autoridade. Agora Deus governa o universo por meio do Cordeiro. A gente entende que Deus está no controle de tudo, que Ele governa tudo. Ou seja, a vitória mediante o sacrifício. Esta é a recompensa dada a Cristo e essa é a nossa consolação, porque Ele venceu. Aleluia. Ele venceu para conquistar. Ele é o digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, de desvendar os mistérios da história. Um momento muito significativo na história é esta coroação, esta investidura do mediador com o ofício de rei sobre o universo. Então, Jesus é digno de desvendar o sentido da sua vida. Primeiro, porque ele é onisciente, é cheio de olhos. Segundo, porque ele é onipotente, tem 7 chifres. Terceiro, porque ele é onipresente. Os 7 Espíritos de Deus são enviados sobre toda a terra. Está lá no versículo 6. Nós temos aqui o perfeito poder, que envolve os 7 chifres, a perfeita sabedoria, ou seja, que envolve os 7 olhos. Nós temos aqui a perfeita presença, que envolve os 7 espíritos em toda a terra. Então, por exemplo, os teólogos poderiam chamar esses atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Então, isso aqui é uma visão de que os teólogos poderiam chamar onipotência, onisciência e onipresença. Todos estes são atributos exclusivos de Deus. Aqui nós vemos as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos. A primeira implicação é que isso deve levar-nos a orar. E orar confiadamente acerca do destino das pessoas.
versículo de número 8. As orações agora fazem sentido. Por quê? Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Segundo lugar, que é a segunda implicação, é que isso deve levar-nos à evangelização fervorosa. Você encontra isso no versículo de número 9. Cristo morreu para comprar com seu sangue pessoas que procedem de todo grupo étnico, tribo, de todo grupo linguístico, língua, e de todo grupo político, povo, e de todo grupo social, nação. Então, Cristo não morreu apenas para possibilitar a compra. Aqui a gente percebe que ele morreu para comprar. Não foi só para possibilitar uma compra. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva, eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu, todos, sem exceção, serão chamados com graça irresistível e salvos eternamente. Romanos capítulo 8, versículo 30. Todos recebem o chamado à salvação por causa do sacrifício vicário de Jesus. Ele morreu por todos. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A salvação é para todos. O chamado da salvação é para todos. Então cabe às pessoas reconhecerem o Cristo da glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se achegar a ele e manter-se no patamar do propósito do plano da salvação. Em terceiro lugar, a terceira implicação é que isso deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Está no versículo de número 10. Nós fomos constituídos reis ou reis e já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com ele nos lugares celestiais e reinaremos com ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos também constituídos sacerdotes. Então agora nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus. E a quarta implicação é que isso deve levar-nos a dedicar tudo que somos e temos ao Cordeiro. Nós vemos isso nos versículos 11 e 12 do capítulo 5 de Apocalipse. Então a ele sejam o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. O digno procurado encontrado agora é adorado. Nós vemos isso nos versículos 8, aí a extensão até o versículo de número 14. O Cordeiro é adorado por quem ele é. Leão de Judá, raiz de Davi e Cordeiro que foi morto. Versículos 5, 6 e 7. Também é adorado por onde ele está. Ele está no trono, versículo 6. De igual forma, ele é adorado pelo que fez. Com o seu sangue nos comprou para Deus e constituiu-nos reis e sacerdotes. Versículo 9 e versículo 10. Ainda, ele também é adorado por aquilo que tem. A adoração de todo o universo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Que tipo de cântico é esse que lhe é entoado? João menciona aqui 4 cânticos, por exemplo. Primeiro cântico de adoração, tu és digno. Segundo cântico de pregação, porque fostes morto. Nós, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, o Cordeiro substituiu Isaac, ou seja, Cristo, oferecido para o indivíduo. Em Êxodo 12, versículo 3, na Páscoa, o Cordeiro é oferecido para uma família. Em Isaías 53, 8, diz que o Cordeiro foi morto por uma nação. Mas João, capítulo 1, versículo 29, diz que o Cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Terceiro cântico, cântico missionário.
comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. 4 cânticos, ou seja, o 4º cântico, que é o cântico devocional, e os constituísse reino e sacerdotes. E finalmente o cântico profético, e reinarão sobre a terra. Os cânticos desses 2 capítulos são 2 grandes oratórios. Primeiro, o oratório da criação, capítulo 4. Segundo, o oratório da redenção, capítulo 5. Oratório é um gênero musical dramático com solos e coros acompanhados de orquestra. Aqui, as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para um propósito celestial: louvar aquele que está assentado no trono. Primeiro, o culto ao Criador começa com um quarteto cantando um hino seráfico. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Segundo, isso segue o coro constituído de 24 anciãos, a igreja que prossegue o louvor do Criador. E qual é o louvor? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Terceiro, então se ouve os solistas. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí vem em 4º lugar, que é o responso. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí vem em 5º lugar. E quando o cordeiro toma o livro da mão do Criador, ouvem-se uníssimo o quarteto e o coro dos anciãos no novo cântico. Olha o que vai acontecer. Dignos és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituísse reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Mais um cântico de vitória, mais um cântico vitorioso para aquele que está sentado no trono. Em 6º lugar, prorrompe o coro majestoso, porque são anjos que cantam, vozes de bilhões, aliás, vozes de milhões e de milhares, evoluma o cântico triunfal. Qual é o cântico? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E em 7º lugar, prossegue o cântico no crescente arrebatador até alcançar o clímax grandioso final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas ouve-se toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, louvando ao Criador e ao Redentor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por fim, quando serena e o estrondo do coro universal, ouve-se um grandioso amém. É aquela frase extraordinária que parte dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins. O amém parte, isso aqui parte. Isso aqui segue dos lábios
dos 4 seres viventes e dos serafins. Segue-se um silêncio ofegante e os anciãos, ou seja, a igreja, se prostram e adoram. É assim a música do céu. Ao mesmo tempo que ela é cheia de entusiasmo, ao mesmo tempo que ela também produz um profundo senso de adoração, a ponto da igreja se prostrar. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem se prostrar. A igreja na terra não tem que temer, não importa ou importando de quantos juízes esteja repleto o rolo da história humana, porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu, na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e cuidado. Ele está no governo, ele está no controle, ele é o Deus poderoso no céu, na terra, debaixo da terra. Então somente ele merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação e toda a adoração. Esse é o Cordeiro que João viu, aquele que foi procurado e aquele que foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Fique na paz que excede todo entendimento.